volta falando mais sobre homossexualidade e espiritismo para vocês. E antes de começar, lembrando que o espiritismo não é contra a homossexualidade. O espiritismo entende que a homossexualidade é um estágio de evolução do espírito. O Centro Espírita nunca impõe ensinamentos. Aqui a nossa proposta é esclarecer-vos, né, da melhor maneira que a gente encontrou. Também lembrando que todo homossexual é digno do nosso maior respeito. A homossexualidade não é uma doença. Deus ama a todos nós da mesma maneira. Jesus nos ensinou que devemos amar a Deus acima de todas as coisas, devemos amar-nos a nós mesmos, amar ao próximo, amar-nos uns aos outros, perdoar 70 vezes 7 nossos irmãos e amar os nossos inimigos. Lembrando também que Jesus nos disse para não julgarmos, assim não seremos julgados, não é? Bom, sendo assim, a gente continua no nosso assunto com o livro Sexo e Consciência de Divaldo Franco, nos apontando para uma leitura mais profunda, não é? E nisso a gente pega a deixa aqui do livro Sexo e Consciência, que diz, na qual o rapaz ele supera a si mesmo, casa-se com a arte, né? E se consome nas labaredas do ideal dele. E essa é uma linda afirmação, é uma demonstração de sublime transformação. E aí ele diz, para a gente poder ver a canalização das energias para atividades de crescimento interior no contexto da homossexualidade, ele nos sugere o livro Loucura e Obsessão. Desculpem. Ele nos sugere o livro Loucura e Obsessão, no capítulo 23, que se chama Expiação e Reparação. E o autor também esclarece que o personagem central deste livro era um transexual que havia sido influenciado pelo seu tio a manter um comportamento homossexual, tá? Então vamos lá, na nossa leitura do livro Loucura e Obsessão, ok? Deixa eu colocar aqui, capítulo 23, né? É isso mesmo. Expiação e Reparação, o nome do capítulo. Bom, dentre os problemas que mais atormentavam os consulentes da irmã Emerenciana, os que faziam de maior urgência eram os que se referiam à saúde, às finanças e à afetividade. E aí, antes de continuar a ler, eu vou colocar o seguinte para vocês. Os problemas que mais atormentam os consulentes, as pessoas que vêm para fazer consultas no atendimento fraterno, são exatamente esses, em respectivo à saúde, finanças, né, e afetividade. Era muito expressivo o número de clientes aspirando por soluções que lhes facultassem realização sexual, com disfarce de amor, paixões descabidas, acondicionadas nas justificativas das necessidades, dispondo-se a quaisquer atitude que os levassem a lograr esses desejos. Então também tem aí o outro tópico que é a realização sexual, que é algo que vem os consulentes também aspirando soluções nesse aspecto, né? Pouco lhes importavam as consequências futuras, os danos causados àqueles que lhes pareciam impedimento, os prejuízos às famílias e compromissos que dificultavam os seus interesses mesquinhos. Propunham-se a ajudar, a remunerar, a alimentar as entidades perversas, desde que recebessem em volta, né, de troca, a realização por que anelavam. A mentora sábia ouvia-os com paciência, identificando-lhes o primitivismo, as enfermidades emocionais e morais que os estiolavam, esclarecendo uns e outros ao tempo em que os encaminhava à prática do bem, à reconsideração das atitudes, à mudança de pensamento. Alguns, insatisfeitos,
não mais retornavam. Imediatistas desejavam o prazer de agora, que não lhes interessando amanhã. Outros, no entanto, aquietavam-se ou compreendiam o erro em que se encontravam, ante a doce energia e os elevados conceitos recebidos. Renovavam-se, passando a participar das atividades da casa, enquanto lhes durava a problemática e abandonando-as até a irrupção de novas aflições que os traziam de volta, submissos e humildes, com protestos de devotamento ao serviço e à iluminação íntima. Ficavam, porém, alguns que se sentiram edificados, dando rumo equilibrado às existências e dedicando-se ao auxílio fraterno. Aqueles que padeciam de necessidades financeiras, desemprego, fome, imploravam soluções rápidas, mediante trabalhos que lhes removessem a sorte madrasta, ou as feitiçarias de que se diziam vítimas, ou de fatores outros que afirmavam prejudicá-los. Referiam-se poucos à própria indolência, ao desinteresse pelo trabalho do qual foram despedidos, mas que a orientadora recordava através de admoestações claras e oportunas. Os realmente aflitos, sob as injunções reparadoras, recebiam conforto, aclaramento da circunstância sob a luz da reencarnação, que passaria a indicar-lhes rumo de segurança para remover-lhes as causas e superar-lhes os efeitos. Assim sucediam-se as pessoas, conduzindo suas penas e injunções evolutivas que o processo reencarnacionista impunha. A caridade moral, espiritual e material não era ali apenas um conceito filosófico religioso de adorno, mas sim uma ação libertadora para quem pedia, quanto para aqueles que a repartiam. Desse modo, repetia-se o clima das consultas mais ou menos já conhecidas, quando defrontei, quase ao encerramento do labor, o jovem Lício, que apresentava excelente disposição física decorrente, é certo, do estado psíquico. Interessei-me, de forma edificante, em conhecer-lhe as conquistas, passando a anotar o diálogo que se estabeleceu entre ele e a benfeitora. E aí é o Lício falando. Sou uma outra pessoa, acentuou após a saudação carinhosa. Não quero dizer que me desapareceram os estados de alma anteriores, mas aclarar a respeito das minhas novas disposições e das forças que tenho aurido nos passes que recebo, assim como nas orações, nas meditações e leituras a que me tenho entregue, quanto o tempo me permite. Além de desejar agradecer, venho solicitar orientação a respeito de como e do que fazer, a fim de preservar o atual estado que me domina, definindo os rumos da minha existência em relação ao futuro. A irmã emerenciana, no gesto que lhe era habitual, dando uma ênfase coloquial e afetiva ao diálogo, ergueu o médium e aproximou do jovem, respondendo com o carinho e a serenidade que lhe caracterizavam o espírito. E aí a irmã falando. O seu processo de ajustamento à vida realiza-se com a segurança que é de desejar. Não será um esforço de breve duração, antes um empreendimento expiatório e reparador de largo porte que lhe concederá a libertação, passo inicial para sua felicidade. A expiação dos delitos vem se dando mediante as suas cotas de suor e de dor íntima. Solidão é reajustamento das engrenagens do sentimento, lubrificante fino sobre as peças da emoção que o abuso enferrujou. O tempo e a constância do esforço resolvem a questão, que perde o valor deprimente de que se reveste no começo para facultar júbilo e paz interior pelos logros conseguidos. Agora é indispensável pensar em reparação. Socorrer os que foram prejudicados, soerguê-los do abismo onde se demoram, por culpa de quem agiu erradamente em relação a eles, é parte importante do programa de renovação pessoal do candidato à recuperação moral. O nosso irmão Fagundes Ribas, enfermo pelo ódio, deve ser ajudado pelo amor, de modo a reencetar a marcha com melhores disposições espirituais. Que fazer então, abençoada mensageira? Indagou, interessado. E ela responde,
Nas ocorrências do porte que afligem o filho querido, quase sempre encontramos a presença de embrionária faculdade mediúnica que serve de instrumento para o desforço das vítimas, como sucede, aliás, em quase todos os episódios obsessivos e que podemos educar canalizando as possibilidades para a reparação, para o bem. Quer a irmã dizer, então, que eu sou médium? Sim, afirmo-lhe a presença da mediunidade numa fase própria para ser educada para o serviço do bem e do seu próximo e do seu próprio crescimento espiritual. O bem que se faz sempre diminui o mal que se fez, conforme a contabilidade do amor. Serão, porém, indispensáveis os valores que devem ser adquiridos com empenho, de modo a facultar-lhe a sintonia correta com os bons espíritos que o deverão conduzir. Assim o nosso irmão Fagundes, quanto outros mais sofredores e doentes da alma virão, por seu intermédio, receber esclarecimentos e conforto que lhes alterarão a forma de conduzir-se, preparando-os para as tarefas do futuro. É da lei que, onde esteja o devedor, aí se apresentem a dívida e o cobrador. Ora, o nosso irmão defraudado deverá retornar na família onde se encontram aqueles que, conscientemente ou não, o martirizaram mais de uma vez. É justo que se reencarne no lar do Dr. Nicomedes e venha até você, conduzido pelos impositivos da redenção. Não será melhor que ele viaje para a carne, enriquecido pela esperança e pela gratidão, modificado na forma de os aceitar e com perspectivas de ventura? Assim, apliquemos-lhe desde hoje a terapia preventiva, antes que mais se lhe fixem as matrizes da animosidade, agora em forma de frustração. Fez um interrenho para facilitar ao jovem maior entendimento e logo prosseguindo. A faculdade mediúnica é, de certo modo, um claustro materno que permite a fecundação de vidas em novos estados psíquicos. Melhor dizendo, o médium é sempre mãe, a receber filhos do sentimento que renascem para o entendimento, quando o tem entorpecido, ou se facultam fecundar pelos espíritos nobres, que através deles corporificam ideias, expressam realizações superiores, materializam, curam, ajudam. Não serão os livros psicografados, por exemplo, filhos do médium, submisso e nobre, com um amigo que os escreve por seu intermédio? Desta forma, você se colocará a serviço dessa fecunda maternidade pelo amor, dando sentido e direção correta à sua vida espiritual, sem qualquer prejuízo para a sua vida social e cultural terrena. Suas energias genésicas encontrarão canalização edificante, plasmando existências que se erguerão para a paz e a felicidade, enquanto você próprio, compensado e tranquilo, seguirá adiante, amando, malgrado a aparente solidão, podendo optar pela edificação de uma família, caso isso lhe aprouver ou não. Enquanto isso, preencha as suas horas com trabalhos proveitosos, queimando os excessos gerados pelo organismo. Receitam-se muito a ginástica, os desportos na terra e com razão, sem desprestígio para essa terapêutica desalienante e compensadora que desenvolve os músculos, que os relaxa, que acalma a mente entre nós, em face da dor que graça, alucinada. Quanta ginástica se poderá fazer? Visitando enfermos? Socorrendo necessitados, aplicando passes ou bioenergia, como se modelizou o labor, enfim, a caridade é um esporte da alma, pouco utilizado pelos candidatos à musculação moral e inteireza espiritual. As horas ociosas são anestésico para a dignidade e brechas morais contra o equilíbrio. Preenchê-las bem é procedimento de sabedoria, gerador de saúde mental. Outro sim sugiro-lhe cultivar pensamentos edificantes e não usar palavras vãs, pois que estas corrompem o coração. Na mente se inicia o processo perturbador que se manifesta pelas palavras e domina a realidade do ser. A queixa, a lamentação, a autopiedade são lixo mental que se deve ser atirado fora antes que intoxique aquele que o conserva como resíduo danoso. As conversações vulgares, salpicadas de erotismo, de permissividade, produzem clima de promiscuidade emocional com os espíritos perniciosos que se locupletam na vampirização e no comércio ignominioso
desculpem, com aqueles que se lhes fazem parceria. O tratamento, portanto, das obsessões torna-se muito difícil, porque muito depende do alienado. Não lhe basta o afastamento do perseguidor que o liberta, mas sim a reeducação pessoal, que lhe faculta a autolibertação. Esta, sem dúvida, muito mais difícil. De certo modo, acostumado à preguiça mental e à aparente infelicidade, o homem não reage o suficiente para superar a situação, teimando em cultivar as ideias deprimentes a que se afeiçoara. Toda renovação exige esforço, sacrifício e disciplina da vontade, porquanto é mais agradável ceder, acomodar-se para logo depois queixar-se. A doutrina de Jesus é toda baseada na revolução do amor, essa força motriz indispensável à vida e que dimana de Deus e pulsa na criação. Porque os modernos cristãos não a vivem conforme seria de desejar, ei-los abraços com sofrimento, experimentando desequilíbrios e aturdimentos que seriam evitáveis. É a ignorância acerca do amor e a sua má interpretação que dão origem aos males que se desenrolam nas vidas de conduta superficial ou vã. Quando se entenda que o crescimento pessoal e a felicidade somente serão possíveis através do amor e do esclarecimento das leis de Deus, modificar-se-ão os quadros das existências humanas, alterando-se completamente as paisagens sociais do mundo. Portanto, meu filho, eu não conheço outros métodos, senão os que lhe acabo de apresentar, para a estruturação de uma conduta sadia, propiciadora de uma existência ditosa. Reconheço que, entre os conceitos emitidos e a vivência deles, medeia um pego, que você vencerá somente com a persistência e decisão. E aí vem uma pergunta do Lício. Se eu não tiver forças, vindo a tombar em novos equívocos, interrogou Lício comovido. Recomece 1000 vezes. Que se façam necessárias. Inicialmente, não pense em termos de insucesso ou queda. Quando agasalhamos receios, partimos para o combate, com parte dos equipamentos de luta apresentando falhas. Todavia, se o erro surgir, o delito vencer, retome o caminho, restaure a decisão e prossiga. A estrada percorrida pelo herói tem os sinais do cansaço e das pausas de quem lhe conquistou a distância. Assim como a glória do santo guarda as marcas dos momentos difíceis que este atravessou. O importante, porém, não é a forma como foi atingida a vitória, se em frangalhos ou sem danos, pois que ela, em si mesma, é que vale por propiciar a conquista almejada. O bem começa no primeiro pensamento de amor, tanto quanto a marcha mais larga se inicia no primeiro passo. Comece agora, avance a cada momento. O futuro é de Deus, que nos espera com paciência e amor. Silenciando, deu por encerrada a entrevista, para a qual não necessitaria de adir mais nada em face da programação correta e salutar como a apresentara. O jovem, levantou-se sensibilizado como estava e exultante agradeceu com vibrações e propósitos elevados. A força estimuladora que recebera encontrara receptividade nos sentimentos desejosos de reequilíbrio e agora dele se irradiava, diáfana. Não lhe identifiquei na psicosfera presenças perturbadoras como nas vezes anteriores. O abnegado felinto que me acompanhava as observações e o entusiasmo comentou-me. Aí está o exemplo de que somos sempre o que melhor nos agrada. Lício é jovem e portador de beleza física, tendo condimentos usuais para a perversão, especialmente na área emocional em que se movimenta por exigência reencarnatória. Ao querer adquirir a felicidade real, sacrifica o gozo de superfície, negociando a renúncia de hoje pela plenitude de amanhã. Mudando a direção mental, passou a sintonizar em outra diferente faixa vibratória, alterando para melhor o conteúdo das aspirações e, em consequência, interrompendo as comunicações voluptuosas que o atormentavam. O grande problema da conduta humana não é tanto o que se não faz de incorreto, por temor ou falta de oportunidade, mas sim o que se acalenta a fazer e se pratica no campo mental, experimentando e mantendo conúbios emocionais do mais baixo teor, acobertados pela aparência, que não deixa transparecer tais ocorrências. Assim, qualquer tentame de educação, dignidade, saúde ou qual seja, objetivando o bem do homem, deve iniciar-se na esfera psíquica, através da sua conscientização e constante vigilância mental para não se derrapar nos devaneios que são de funestas consequências.
Nele se instalavam os dispositivos para o êxito, a que dava preferência. Os espíritos diligentes e bondosos passariam a assisti-lo, zelando pelos seus propósitos e emulando ao avanço. Essa convivência far-lhe-ia bem, aumentando-lhe as resistências morais e propiciando-lhe diferentes experiências de prazer sem fastio, nem satisfação, porque de ordem interna, demorado e planificador. O homem velho desmoronava-se, dando lugar ao homem novo da conceituação evangélica. Certamente iria travar inúmeras batalhas, qual sucede com todos nós. Contudo, não lhe faltariam recursos para as vitórias que lhe consolidariam as conquistas nas diversas etapas do seu crescimento. Terminadas as consultas, a amorosa amiga espiritual procedeu ao encerramento da atividade da noite, conservando o júbilo decorrente das conquistas a que Lício se propunha em relação ao futuro. A ovelha tresmalhada, em perigo, deixava-se docilmente conduzir de volta ao rebanho. Comprometi-me intimamente a acompanhar Lício no seu progresso, nos constantes desafios, envolvendo em orações e visitando quanto me permitissem as ocasiões. Hoje, transcorridos vários anos, constato que lhe não têm sido fáceis os testemunhos. No entanto, ele persevera fiel, jovial, atendendo aos deveres a que se impôs, servindo e amando sob o beneplácito da veneranda irmã emerenciana, que passou a ser-lhe mãe espiritual abnegada. O antigo adversário, Fagundes Ribas, retornou ao corpo no lar do tio, que lhe devota ignota antipatia, enquanto Lício se lhe tem revelado afetuoso companheiro, apesar da distância que mede entre as duas residências. Através de correspondência constante com o Dr. Nicomedes, tem logrado interessá-lo na investigação de estudo sobre a vida pós-mortem, sugerindo-lhe a análise dos livros espíritas, nos quais pode encontrar as respostas de que necessita para a realização pessoal, que o dinheiro ou a projeção social não pode dar. Por sua vez, em face dos vários convites à meditação que a dor lhe tem trazido, o tio se iniciou no exame na busca da fé racional, única portadora de resistência para a negação materialista e as dúvidas sistemáticas a que os homens se escravizam. O amor, na sua afeição legítima, vem logrando reunir na mesma identidade fraternal aqueles espíritos endividados entre si, proporcionando-lhes a renovação que faculta as aspirações felizes, compatíveis com os anseios que todos agasalhamos na alma. Bom, gente, ficamos por aqui por hoje, na nossa conversa, na nossa explanação. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like, dá a sua curtida, porque esse é o nosso feedback, para saber se o nosso trabalho está sendo bom para vocês. Se você tem dúvidas a respeito desse conteúdo, deixa a sua dúvida no comentário, pois assim podemos também tirar as nossas. De repente a sua pode ser a nossa, pode ser dos nossos amigos. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. A gente tem canal no YouTube, no Facebook e no Instagram. E no YouTube você pode apertar o sininho para receber notificações a respeito do que a gente está colocando todos os dias. Eu desejo a vocês um dia maravilhoso. Deus abençoe. E até a próxima. Tchau, tchau.